Boa noite, seres de luz, seres das estrelas. Sejam todos muito bem-vindos a este programa Ser das Estrelas aqui na Crom TV. Hoje nós estamos iniciando uma série para atender as pessoas que ainda têm dúvida quanto ao seu despertar e a sua transformação. Essa série, o nome vai ser não, é Meu Despertar, Minha Transformação. E essa série contará com a presença de pessoas muito queridas e pessoas que estão passando pelo mesmo processo que todos nós. Só que os processos são únicos e individuais. E hoje, para começar, para inaugurar esta série, eu tenho uma convidada muito especial, que é a minha companheira de expansão, que já fizemos muitos trabalhos juntos, a querida Fabiana Chitton. E então, meu amor, fale um pouquinho aí. Olá, queridos seres das estrelas lindas, maravilhosas. É um prazer imenso estar aqui neste programa, num dia de portal ainda, que fala ainda mais de transformação, né? E eu acho que o despertar é isso, né? Não deixa de ser um portal. É a gente ver que tem uma passagem para algo que muitas vezes a gente não sabe o que é, mas a gente sente que o nosso coração nos chama. E foi assim que aconteceu comigo, e eu nem sabia que o nome disso era despertar. Simplesmente, eu acho que eu já venho despertando desde de criança, né? E eu já Processo, né, Fabi? É um processo. É um processo, né? É um processo mesmo, porque assim, eu nasci aqui em Bugaçu, uma cidade perto de São Paulo, porém considerada uma cidade pequena. Meus pais, né? Meu pai mecânico, minha mãe dona de casa, né? Uma vida mais desafiadora, e eu sempre sentia, né, que aquilo que tinha mais, que o mundo não era só em Bugaçu, que ele era muito maior que em Bugaçu. Eu sentia que eu tinha que sair daqui, né, para fazer o que eu não sabia. Mas aí botei na minha cabeça que eu. E aí, né, eu acredito que vocês, assim como eu, têm pais que falaram que o melhor caminho para a nossa vida era estudar. E eu continuo acreditando que sim, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais a gente expande. Só que naquele tempo era um estudar muito ali só dentro da escola. Mas, enfim, eu estudei, passei, entrei numa faculdade, né? Entrei numa empresa, fiz carreira, fui morar em São Paulo, gente. Para quem mora em Bugaçu, morar em São Paulo, minha filha, é uma coisa assim, é a maior expansão que você podia ter naquele momento, né? Aqui fui lá para São Paulo descobrir um mundo novo e achando que lá, né, seus problemas se acabaram-se. Afinal, eu já saí de Iguaçu, eu já moro em São Paulo, eu já tenho um emprego, né? E aí, cadê os meus fogos de artifício, aquela coisa da tal realização? Foi aí, né, que alguma coisa aconteceu. Só que aí deu tilt aqui no cérebro da loira, né? Que como pode eu seguir toda aquela receita que a sociedade me deu, mas sabe quando você vai fazer um bolo, gente? Quem nunca fez isso, né? Pegou lá a receita da Ana Maria Braga, tudo bonitinho, misturou todos os ingredientes, botou no forno, mas no final das contas não ficou igual aquele do mestre que acabou de mostrar a revista ali, né, gente? É mais ou menos isso. Aí você faz o quê? Você acha que o quê? Eu não sirvo para fazer bolos. A minha receita não deu certo. Mas e agora? Se eu não vou fazer bolos, o que eu vou fazer? E aí foi aí que é um primeiro salto quântico aí do meu despertar, porque até então tudo vinha no fazer acontecer, né? Fazer e acontecer. E eu fui fazendo e as coisas acontecendo. Mas chegou num lugar que o que eu fazia acontecia, o resultado não era o mesmo. E aí a gente fica naquele limbo, né? Meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Depois, né, de muito surto, de muita pirada, eu falei, olha só, se o que eu fiz até aqui não deu certo, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Se esse diferente eu não sei o que é, eu brinco que eu entrei na minha fase do experimenta. Né? Porque para a gente despertar, gente, esse mundo é tão lindo, né? Tão diferente, tem tanta coisa. A gente tem que se permitir experimentar algumas coisas, né, Beth? Com Só que certeza, Fabi. eu, né, eu fiz uma parte interessante que foi o experimentar.
mas eu ainda estava experimentando, não 100%, eu estava trazendo alguns julgamentos, eu ainda estava ali querendo controlar essas minhas experiências. Então, era uma experiência até a página 2, mas, gente, acontece com todo mundo, já é um grande passo a gente começar a experimentar, né? Porque é o que eu brinco, né? Tem uma... Experimentar consciente, né, Fabi? Porque experimentar, a gente está experimentando o tempo Exatamente. inteiro. Sim, é experimentar assim, consciente, né? Foi a primeira vez que eu quebrei o piloto automático. E comecei com coisas bem, parecem bobas, gente, mas elas trazem uma transformação que eu não tinha ideia. Eu comecei a trocar o quê? Restaurantes. Comecei a trocar sabores de pizza e de sorvete para experimentar algo novo. Eu comecei dessa experiência. E aí, dessa experiência, lugares diferentes, né? Eu voltei a andar de patins, que era uma coisa que eu fazia na infância e me trazia prazer. Porque se o que eu estava fazendo não estava me trazendo prazer, eu tinha que ir atrás do que me trazia prazer. Então, comecei a buscar nas minhas memórias, né? Então, de criança, as memórias de sabores, voltar a andar de patins, que era uma coisa que eu fazia, para resgatar, porque na verdade eu não estava procurando um novo fazer, eu estava procurando aquela sensação gostosa, né? De quando a gente faz algo diferente, algo que nos completa, e foi isso que eu comecei a sentir falta. E aí eu saí por aí procurando. Mas como a Beth bem disse, o despertar é um processo. Só que eu vinha de um modus operandi que tudo tinha que ser para anteontem, porque para ontem já estava meio atrasado. Então, eu fui em 2 aulas de patins, não era bem isso. Fazia 2 coisas, não era bem aquilo, né? Não dava um tempo para processar toda aquela novidade. A gente acha que as soluções, elas são mágicas. E foi aí que eu digo que eu errei a primeira curva aí no caminho do despertar. Porque aí eu fui atrás de soluções muito rápidas, né? E acabei fazendo alguns experimentos que não foram tão legais assim. Mas, claro, foram experimentos que me trouxeram até onde eu estava. Então, a gente começa a querer colocar no lugar desse espaço que eu chamava de vazio, né? Eu acho que algumas pessoas falam isso, de repente eu comecei a sentir um vazio. Mas é um vazio que nada aparentemente preenche. Hoje eu posso dizer que não era um vazio, na verdade era um espaço, né? Quando eu trilhei tudo aquilo que eu tinha predestinado para mim, né, de estudar, fazer carreira, passar, o que aconteceu? Eu abri mais espaço para uma nova etapa na minha vida. Só que eu não sabia lidar com o espaço, eu só sabia que eu ia atingir, faz sentido, ó, gente? Atingir é o quê? Preencher, né? Aí quando eu preenchi todo o balde, ele me deu mais um espaço, né? Falou, uau, assentou toda aquela bagunça que estava aqui, falou, agora você pode mais. Só que eu não fui preparada por mais, não sabia o que era o mais além daquilo. Nós não fomos educados para mais, nós fomos educados para a caixinha. Então, a caixinha tem um script que é assim, ó, você nasceu, você cresceu, né? Você vai andar, você vai engatear, depois você vai andar, depois você vai andar sozinho, depois isso, depois aquilo, você vai para a escola, você faz todas aquelas séries, depois você vai para a faculdade, você vai arranjar um emprego, depois você vai casar, você vai ter filhos. Esse é o script. Só que aí a gente se ilude acreditando que a felicidade está nisso, em atender o script que foi escrito, né, para todo mundo. Mas nós não somos todo mundo. Todos somos seres individuais e a gente precisa descobrir o nosso script pessoal, né, para a gente se encontrar. E é isso que você está nos trazendo, né? Que você cumpriu o script todo e quando você chegou lá, uau, cadê? Né? E Cadê agora a ação? me caiu uma ficha aqui, né? Porque foi assim, aos 34 anos, que foi o auge, assim, aos 30, dos 28, começou a me incomodar, porque eu já estava quase no final da caixa. E eu já não estava vendo a luz no final da caixa. Já estava me preocupando, já acendeu aquele alerta. Peraí, estou quase chegando no final. Estou quase chegando no final e assim, cara, aquela tal felicidade, não sei o que, tô vendo ela ali não, né? Aí, quando eu cheguei mesmo, né, nos 30 e tal, nada. Aí eu falei, não, cara, tem que ter mais alguma coisa, né? E aí foi nos 34 que meio que deu esse boom aí, né? Falei, meu Deus. E aí, o que eu pensei? Olha só como a gente é catastrófico, né? Como eu preenchi todo o esquema,
tecnicamente eu cumpri minha missão, né? Dali para frente é só viver aquilo. Aí, olha só a paranoia que me deu. Eu falei, Jesus na cruz, eu estou com 34 anos, eu olhava para frente, eu não via aquela felicidade. Aí eu pensava assim, Jesus, lá vou eu viver mais sei lá quantos anos nesse script. Eu falei, não é possível. Sabe aquela sensação de eu nadei até aqui para morrer na praia, gente? Não é possível. Na verdade, assim, eu nadei até aqui para continuar nadando, porque a praia não chegou ainda. E aí foi a hora que deu o tilt, né? Que começou a vir para mim eu lembro dessa frase, ela ecoava no meu ouvido: a vida não pode ser só isso. Porque aí a hora que eu entrei na reclamação, né? Ai, meu Deus, ó mundo, ó vida, ó céus. E aí depois eu voltei e falei assim, peraí, mas não pode ser. Não pode ser só isso. Aí, de novo, eu tomei aquele fôlego. Eu falei, peraí, não pode ser só isso. O meu despertar. Acho que esse foi uma grande virada, né? Do não pode ser só isso. Mas como eu não sabia, até aqui eu sabia o que procurar. Daqui para frente eu não sabia mais o que procurar. Então essa eu acho que é uma busca muito assim, não é difícil, não gosto dessa palavra, mas essa é uma busca, porque você está buscando e não sabe o quê. Porque até os 34 eu estava buscando e eu sabia o que eu estava buscando, ou pelo menos eu achava que eu sabia o que eu estava buscando. Aí depois você começa aí, né, em busca do elo perdido, meu Deus, estou buscando não sei lá o quê. Então, assim, não sei quando que eu vou encontrar, nem que eu vou encontrar, nem que eu estou procurando. E aí a gente começa a ficar meio perdido. E foi aí que eu conheci uma palavrinha mágica chamada autoconhecimento. Que num primeiro momento eu falei, tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem. Eu já vivo comigo há 34 anos e você tá achando que eu não me conheço, criatura? Por favor, né? Eu falei, gente, isso aí não tem nada a ver. E foi aí que, aos poucos, eu fui percebendo que, na verdade, eu não me conhecia. Eu tinha me tornado uma pessoa que eu já nem mais sabia quem eu era. E aí deu outro nó na minha cabeça, porque eu falei, peraí, se eu não sou o que eu sou agora? Aí me vi meio que lá, né, Platão, assim, ser ou não ser, eis a questão. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas é engraçado, porque aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo dentro do meu coração fazia todo sentido. E aí eu resgatei o meu modus operandi. O que vai me trazer direção na vida? É estudar. E aí eu fui fazer outros cursos que não os cursos da escola. Aí eu fui fazer os cursos de autoconhecimento. E como uma boa CDF que sou, sempre estudei muito, a hora que encontrei esse caminho, ele brilhou os meus olhos. E foi aí que eu comecei uma jornada, né? Quem estiver aqui me assistindo, eu sei que tem muita gente que faz parte desse grupo, eu sei que Beth passou por essa fase também, da fase da louca dos cursos. Aí eu fazia todos os cursos, eu queria conhecer todas as terapias, eu queria conhecer todas as técnicas, porque ali eu me encontrava. As pessoas, porque no mundo que eu estava antes, as pessoas não entendiam muitas vezes as minhas indagações. Mas por que você está perguntando isso? Você está bem, né? Tipo, mas por quê? A gente chega num momento em que a gente não tem turma. Exatamente. E para mim, ali onde que a sempre gente fui estava, a gente estava sociável. na busca e os outros não estão ainda na busca. E a gente ainda não E conhece aí, as pessoas que estão buscando igual a gente. aí a gente se sente mais louco ainda, fala, meu Deus, será que só eu tô com essa neura? Aí você vai no primeiro curso, conhece mais 10, aí você vai no segundo, conhece mais 20. Aí você fala, meu Deus, eu não estou sozinho. Isso não é coisa da minha cabeça, né? E aí você vai, aquela sede, ela vai sendo suprida, né? Só que aí o que aconteceu comigo nesse meio caminho? Sabe a pessoa que chega no deserto, ela acha um oásis? Aí eu fui beber água, beber água, beber água, beber água, beber água, até, né, eu transbordar e não caber mais. Mas o que aconteceu também? Eu caí numa outra armadilha, né? Antes era que modus operandi total, só fazer, orientada a coisa. Quando eu conheci o autoconhecimento, é só olhar para mim, é só paz. Aí eu falei, nada mais importa, esse mundo material, deixa tudo para lá, porque era confortável estar nos cursos, era confortável estar com as pessoas. Aí eu sabia o que eu ia fazer. Só que assim, gente, nós estamos aqui nesse mundo ainda, né? Temos coisas para fazer aqui. Só que, de novo, onde que eu estava no foco, né? No fazer.
né? Foi aí que eu conheci os conceitos de missão, de propósito, foi aí que eu entendi que eu estava assim aqui neste mundo para fazer algo maior que eu, né? Então, quando eu atendia as pessoas, quando eu fazia vivências, quando eu estava nos cursos, eu me sentia propagando algo maior, né? Algo com sentido, algo conectado ao meu divino, que era uma coisa que eu tinha me desconectado muito de mim, da minha presença, daquela paz. Só que aí eu também fiquei só na parte dos estudos. Então, eu só fazia curso, eu só estava bem nos cursos. Então, eu comecei de novo a ficar bem. Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Tô bem. Então, assim, os cursos e os lugares começaram a virar mais uma tábua da salvação, o que também não é o despertar, ele é um caminho, mas o despertar não é sobre fazer. Depois, gente, de 5 anos aí, eu posso falar isso, até que comentei com a Beth, essa ficha ficou muito clara para mim ao longo desse ano, né? Despertar não é sobre o fazer. Quando eu quis mudar a minha vida, eu achei que eu tinha que fazer mais alguma coisa, né, para mudar. Então, mudar a vida das outras pessoas, atender as outras pessoas, dar curso para as outras pessoas, né, e espalhar isso para todos os lugares. Claro, isso também faz parte da missão e é lindo. Só que não dá para propagar essa mensagem antes que ela se propague dentro da gente. Então, essa também foi uma segunda etapa, né? Foi lindo o primeiro despertar, foi lindo conhecer as técnicas, né? Beber dessa fonte, mas eu acho que mais lindo do que conhecer, estudar e beber dessa fonte é você passar a ser essa fonte. E eu achava que era igual escola, sabe? A gente vai lá, faz da primeira à quinta, pega o certificado, né? Passa na faculdade, aí pode parar de estudar, né? E aí, quando você descobre que o autoconhecimento não é um lugar a se chegar, ele é um lugar a se estar. E isso, para o nosso cérebro, é muito difícil entender de primeira, porque a gente foi criado para atingir objetivos. Então, para passar de ano na escola, para ter um emprego, para ser promovido, aí você casa para ter filho, teve um filho, tem que ter o segundo, né? Teve o segundo, quando que vem os netos, e a gente está sempre ali com lugares ou situações a se chegar. E aí você conhece uma ferramenta que não tem aonde chegar, é para se estar. Aí você pensa assim, mas Fabi, estar é muito mais fácil do que chegar. É só ficar ali. Só que, gente, não é só ficar, porque é estar, mas é estar ainda dentro do movimento e dentro do fluxo. Parece confuso, gente, e às vezes é um pouco sim. Mas quando você percebe que a sua missão não é fazer, a sua missão é simplesmente ser, não existir, porque existir é fácil, estamos aqui, estamos respirando, estamos existindo ou resistindo, né? Seja lá como for. Mas o ser é você estar aqui, né? E, gente, é lindo, parece simples, mas às vezes não é tão fácil, né? Porque requer muita conexão, muita introspecção e muita fé mesmo. É porque você tem que acreditar que você faz parte de um todo, né? E que você é parte desse todo. E esses conceitos para a gente é muito complicado, porque eu sou um ser, né? É sempre eu. E agora, como que eu sou parte de um todo, né? Isso é muito confuso para a gente, não é, Beth? Esse conceito todo de despertar, ele nos traz muitas reflexões, né? Porque o convite maior do despertar é você ir para o desconhecido. Porque quando a gente começa a perguntar, quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a escolher a mudança, a gente precisa abrir mão do conhecido. A gente precisa abrir mão dos padrões, a gente precisa abrir mão das crenças, a gente precisa abrir mão do hábito de fazer do mesmo modo. Porque se a gente continuar fazendo do mesmo modo, a gente já falava isso lá no Be The Energy, né, Fabi? Se a gente continuar fazendo do mesmo modo, a gente não vai ter um resultado diferente. Então, se a gente fizer do mesmo modo, a gente vai continuar na caixinha. Então, começaram-se as perguntas, começaram as insatisfações,
Não está feliz com a sua vida, meu amor? Se prepare, porque para mudar você precisa ir para um novo espaço e você precisa fazer coisas diferentes. Quando você vai para esse novo espaço, é como a Fabi estava dizendo, serão outras pessoas, serão outros lugares, serão outros conceitos, serão outras experiências e outras vivências. E não tem como ser diferente, porque a nova dimensão, essa que a gente está a caminho, já estamos a meio caminho, né? Já estamos acessando, indo e voltando, é nova, é nova. E se a gente não se abrir para ir para esse espaço, a gente não vai para a nova dimensão. Eu acho que a maior transformação do meu despertar é perceber que ela é contínua. Porque eu achava e eu percebo que muitas pessoas acham que o despertar é um fato único. E faz 2 anos que eu despertei, faz 5 anos que eu despertei, desde que eu despertei. Gente, eu desperto a cada dia, a cada minuto, né? E eu também ficava um pouco insatisfeita até com isso, porque eu falava, meu Deus, até quando eu vou ter que fazer curso? Até quando eu vou ter que aprender uma técnica? Até quando? Eu falei, até quando eu entender que não é curso e que não é técnica e que não tem lugar para chegar? Só tem um lugar para se estar. E que a transformação é o novo modus operandi. A gente vai estar se transformando a todo momento, né? E quando eu aprendi sobre dimensões, né, sobre novos planos, eu percebo que não tem fim essa transformação, né? Quando a gente for para a quinta, a gente vai se transformar para ir para a sexta, para a sétima, e esse é o fluxo, porque a vida é fluxo. E fluir é permitir-se transformar-se a cada dia. E não como eu falei, não é chegar, é estar, né? As pessoas falam muito da quinta dimensão, e eu tinha essa ideia, né? A quinta dimensão como um lugar onde a gente vai chegar. Não é. A quinta dimensão é um lugar que nós vamos criar individualmente e coletivamente para estarmos, porque ela já está aí, né? E assim, cada um vai ter que criar a sua quinta dimensão para que a gente crie a quinta dimensão para todos, né? Então, assim, é um trabalho individual e, ao mesmo tempo, ele é coletivo. Então, quando você entender que você é peça desse processo, aí eu acho que você começa a entender a transformação do despertar. E para mim é muito difícil falar da transformação, consigo falar da transformação que eu tive até agora, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente fizer uma gravação daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu vou ter novas transformações para trazer para vocês e novas coisas a falar sobre o despertar, né? Porque eu achava que o meu despertar tinha começado na minha primeira crise de depressão ou de ansiedade. E hoje eu percebo que o meu despertar começou já lá na minha infância, quando eu passei a contestar e perguntar algumas coisas, né? A gente acha que é como despertar, né? Como o próprio nome diz, é quando a gente sai do sono, né? Porque quando a gente vê a gente vivendo no piloto automático, é como se a gente vivesse no sono, né? Eu sou hipnoterapeuta, então eu falo que a gente não hipnotiza a pessoa, a gente deshipnotiza, porque estão todos hipnotizados de que a vida é assim, sempre assim. Gabriela quer nascer, crescer, né? Se alimentar, procriar e morrer, e simplesmente passar por aqui. E aí, se você é uma pessoa, né? Se eu tivesse que falar para a pessoa, quer saber se você está despertando, se você está no caminho do despertar, é só você perceber que você começa a questionar. Quando você começa a questionar que essa vida não deveria ser assim, e não do ponto de vista da reclamação, mas quando você começa a sentir um incômodo aqui dentro, que deveria ter alguma coisa diferente nessa realidade, esse é o seu processo do despertar. E a sua transformação é aquilo que você permite receber dessas perguntas. Então, se a gente continuar perguntando, a gente vai continuar se transformando. E mais uma vez, para concluir o pensamento sobre ser ou estar, uma das coisas que eu comecei a fazer quando esse despertar começou a me chamar mais fortemente foi começar mudanças mesmo. Mudei de trabalho, mudei de estado,
Mudei até de país, gente, mudei de profissão. Então, assim, eu mudei muitas coisas na minha vida, porque eu sabia que eu tinha que mudar. E o que que é fácil mudar, gente? É fácil mudar o cabelo, a roupa, o emprego, o namorado, o marido, a família, a casa. Só que eu não estava disposta a mudar por dentro. Sou muito grata a todas as mudanças que eu fiz, as minhas mudanças de trabalho, as minhas mudanças de lugar, porque foram elas que foram me ensinando que a real mudança e o real lugar que eu estava buscando estava aqui dentro. Porque eu lembro que eu comecei contando minha história aqui, nasci em Iguaçu, não gostava de Iguaçu. Fui para São Paulo, achei que São Paulo ia resolver minha vida. Aí entrei no trabalho, achei que o trabalho ia resolver minha vida. Aí fui demitida do trabalho, aí fui para outro trabalho, achei que ia resolver minha vida, não resolveu minha vida. Aí mudei de trabalho, também não resolveu minha vida. Aí mudei de país, também não resolveu minha vida. Assim, eu tinha picos, né? De alegria e euforia, e depois voltava tudo de novo. Por quê? Estava só trocando a casca. A transformação ela tem que vir de dentro. E tá tudo bem, gente, se você ainda tá só trocando a casca. Foi o caminho que eu precisei fazer. Eu precisei trocar muitas cascas para chegar na transformação interna. E eu confesso que eu sinto que ainda estou colocando só o primeiro dedinho ali, gente, porque esse caminho ele é para a vida toda. Então, assim, se você começou a se questionar, se você está clamando por mudança, você está no caminho do despertar. Só que a verdadeira transformação não vai ser você mudar de vida, não vai ser você mudar de marido, não vai ser você mudar de cidade, vai ser você mudar a forma como você olha para você mesmo. E se tem alguém que você tem que perdoar, fazer as pazes e se alinhar, esse alguém é com você mesmo. E parece simples, mas não é tão fácil. Então, o que eu posso falar sobre despertar e a transformação é isso. Pergunte-se, mude-se, mas pergunte-se sobre você, mude dentro de você e tenha ciência que este é um processo. E quando você assume ele como um processo, ele passa a ficar leve, lindo e divertido. E cerque-se de pessoas que estão nessa mesma caminhada, porque nós não estamos sós. Não estamos. Não estamos sós aqui no plano físico e não estamos sós no plano sutil, porque os seres das estrelas, os seres de luz e toda essa galera maravilhosa está conosco. E como eles têm frequências muito mais altas, eles vibram nessa frequência, eles trazem essa frequência para nós. E a gente precisa se abrir para receber essa frequência, mas a gente só se abre para receber essa frequência no momento em que a gente vai para dentro, no momento em que a gente busca por nós mesmos, porque está tudo dentro de nós, não tem nada fora, é tudo dentro. Então, quando a gente muda, a gente recebe. Por quê? Porque a gente aumenta a nossa própria frequência. Então, gente, hoje, dia 22/2 de 2022, uma data memorável, teremos portal. Aliás, estamos no portal, né? E teremos sessão energética com canalização dos seres das estrelas daqui a pouco, às 22 horas. Se você ainda não entrou no grupo de informações para saber mais detalhes, se você ainda não contribuiu para participar desse grupo seleto em sala VIP do Zoom, ainda dá tempo. O link está aí na descrição do vídeo. Fabi, meu amor, minha gratidão imensa pela sua presença, pelo seu depoimento aqui. Acredito que ajudou muitas pessoas. Fabiana, você encontra no @Fabiana Chitton, SHY, lá no Instagram, falando de coaching, de processos de coaching, de autoconhecimento e muita coisa boa para quem quiser se autoconhecer e dar novos passos na sua caminhada. Então, vão lá, sigam a Fabi, sigam o Ser das Estrelas, acompanhem a nossa movimentação, que nós estamos aqui para fazer a diferença. Você, trabalhador da luz, também está aqui para fazer a diferença. Assuma o seu papel, reconheça-se como ser de luz que você é. Minha gratidão eterna ao comando estelar da luz, aos seres das estrelas que guiam toda essa caminhada. Um beijo grande no coração de cada um e até a próxima terça-feira com mais uma convidada. Fabi, quer dizer mais alguma coisa?
Então, só quero agradecer e dizer para vocês, sigam no caminho, sigam seus corações e veem que você não está sozinho. Se precisar de qualquer coisa, quer ouvir mais, quer trocar uma experiência, pode me mandar lá um inbox, eu terei o maior prazer em compartilhar aí com vocês. Então, beijo no coração de cada um, uma ótima semana e para quem já está, até daqui a pouco na nossa sessão do portal.